iniciando, assim, se o pessoal for chegando, já vai entrando no meu grupo e a gente vai conversando também. Bom, então vamos lá, né? Boa noite aí. A gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo e inovação. Então a gente dividir ele primeiro para a gente trabalhar empreendedorismo e depois, na sequência, o conteúdo de inovação. Embora esses dois conteúdos sejam bastante interligados, por uma questão de estudo, eu acabei fazendo uma separação deles, mas, como eu falei, apenas para a questão de estudo, tá? Vocês vão ver que em vários momentos a gente vai estar falando de uma coisa que vai estar relacionada diretamente com a outra, que é empreendedorismo e inovação, ou empreendedor e o ato de inovar. Vamos direto no que nos interessa. Se a gente fosse dar uma observada na nossa pirâmide social, a gente teria uma visão parecida com essa. Esse gráfico é o mais recente que eu consegui aí. Eu vi algumas informações novas já de 2016, que foi a última pesquisa feita ali que a gente tem de dados coletados, que a gente fala de dados oficiais, mas não houve alteração significativa, ela é basicamente a mesma representação, mudou um pouquinho os valores, tá, que foram atualizados, mas a representação em si é a mesma. Então, assim, ó, o que a gente consegue observar, né, que nós temos na base da pirâmide aí, a maior parte da distribuição de pessoas, enquanto a renda chega muito pouco para essa classe social que a gente tem aí, né, que seria o quê? 46% das famílias têm uma renda aí familiar de 1.356, e a gente fala aqui nesse caso de renda familiar, tá? Depois, subindo na pirâmide aí, nós teríamos 20% da população que tem uma renda familiar de 1.356 a 2.034. Então, nessas duas faixas, ou nesses dois itens de classificação, nós teríamos 66% das famílias brasileiras ganhando aí o que? Até R$ 2.034. E novamente eu estou frisando, né? Renda familiar, né? Não é a renda de um indivíduo, é a renda somada aí de todos os indivíduos da família, representando na faixa de 2.000 e poucos reais. Seguimos aí e temos 16% da população que ganha acima de 2.000 até 3.390. E 9% ganham de 3.390 a 6.780 reais. 4% apenas conseguem ganhar acima dos 6.780, chegando até a casa dos 13.560. E apenas 1% da população brasileira consegue ter uma renda familiar acima dos 13.560 reais. Então, o que a gente consegue observar pela pirâmide, né? Que muitos ganham pouco e muitos pouco ganham muito aí. Então, o que tem essa questão da renda, da distribuição da renda brasileira com a questão do empreendedorismo, né? Bom, tem uma ligação muito grande com isso. O que acontece? Esse 1% que ganha muito dinheiro acaba não contribuindo para a questão social, porque assim, ó, esse cara que está na ponta da pirâmide aí é uma pessoa que basicamente ele já tem tudo, né? Ou seja, geralmente uma empresa ou vários negócios, na verdade não uma, né? Vários negócios bem-sucedidos, mansões, vários carros, iate, avião, tudo mais que a gente possa pensar. Então assim, ó, essa pessoa acaba contribuindo muito pouco para a questão do giro econômico, né? Então, assim, ó, quem é que mais consome, quem é que mais faz o comércio de forma, em geral, girar? São as pessoas das classes mais baixas, onde tem, apesar de um menor poder aquisitivo, mas tem uma questão de compra muito maior do que esse 1% que lá em cima, né? Então, todo o dinheiro que a família acaba ganhando aí, ela retorna para o mercado, enquanto lá em cima, a maior parte do dinheiro que ele ganha vai para a especulação financeira, ou seja, ele vai investir esse dinheiro para ganhar mais dinheiro, ele não vai gerar novos empregos, ele não vai gerar, botar esse dinheiro para render no mercado, para fazer o mercado girar, e sim ele está preocupado em aumentar os ganhos dele, e geralmente isso é talvez de bolsa de valores, investimentos a longo prazo no mercado financeiro, mas não no mercado em geral. Então aí o pequeno, as famílias de baixa renda acabam criando pequenos negócios, e esses pequenos negócios acabam fazendo com que a economia funcione através dela. Aqui fica uma reflexão para a gente, né? Agora a gente consegue ter uma ideia de onde que a gente está nessa pirâmide social, aí, nessa distribuição de renda brasileira. Tá? Então você aí talvez imaginou que estava numa classe social e esteja em outra, né? Dá para a gente ter essa noção também. Aí aqui um gráfico da relação
do tempo de estudo com relação à média de dinheiro ganho. E a gente percebe que quanto mais anos de estudo a gente tem, aqui nesse lado do gráfico, maior a relação de recebimento de dinheiro aí de salário médio, né? Então, quanto mais tempo de estudo, ó, eu tenho de 0 a 3 anos, de 4 a 7, de 8 a 10, de 11 a 14 e acima de 15 anos de estudo. E eu tenho a representação aqui em reais, né? Então, ó, abaixo de R$ 4.000, geralmente quem estudou menos até 14 anos. E aí, quando a gente começa a estudar mais que 15 anos, a renda, né, sobe bastante, passa para cima do 8.000, tá? Claro que isso aqui é uma média, né? Então, a gente não pode olhar caso a caso, mas, de qualquer forma, nós já temos uma representação do Brasil, né? Isso são dados brasileiros. Então, só para entender por que é importante a gente também acabar ou continuar estudando, né? Fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, buscar se especializar, né? Hoje a gente fala que não só uma, mas talvez até mais de uma especialização. E com o aumento, hoje que a gente fala aí cada vez mais continua aumentando a nossa expectativa de vida, mais tempo a gente vai ter no mercado de trabalho. Aí são duas questões, né? Uma, a expectativa de vida aumenta e outra, o tempo para aposentadoria também aumenta. Então nós vamos ter mais gente no mercado por mais tempo. E segundo especialistas, esse mais tempo no mercado vai fazer com que algumas pessoas tenham 2, talvez até 3 profissões aí e faculdades durante a sua vida profissional, né? Só para a gente pensar um pouquinho e refletir sobre isso. E agora vamos lá. Quase 2/3 das empresas não duram mais do que 5 anos, dados do IBGE, né? Então, assim, pessoal, apesar de alguns dados aparecerem ali, ó, 2014, não serem dados necessariamente recentes, é que o IBGE e outros órgãos de pesquisa não fazem esse levantamento anualmente, tá? Principalmente um estudo igual a esse, que foi feito durante 5 anos aí, durante 10 anos, acompanhando as empresas e apresenta esses resultados. Então, olhem só, 39,6 das 694,5 mil firmas criadas em 2009 estavam ativas em 2014. Então, durante os primeiros 5 anos, nós tivemos um fechamento aí de mais, vamos lá, ó, mostrou 39% das firmas estavam criadas, estavam abertas. Então, ou seja, nós temos aí 60% das firmas que fecharam, né? Depois, o estudo continua, tá? 10 anos, eu falei, né? Ó, em 2010, apenas 73% das empresas estavam ativas, ou seja, conseguiram sobreviver no mercado. E aí, quanto mais o tempo vai passando, mais esse índice vai caindo, né? Então, vejam, ó, 2011, 65,2%, 2012, 55,8%. E aí nós chegamos no final, 2014, com 39,6% aí. Quais são as principais causas de mortalidade das empresas? Bom, vamos lá, né? O que acontece? Se a gente parar para observar o nosso entorno aí, nós temos praticamente a maior parte das nossas organizações são empresas familiares. O que significa? Que são empresas que nasceram aí e não chegaram a se profissionalizar, né? São empresas que têm aí geralmente o pai, a mãe e os irmãos trabalhando, e a gente chama isso de empresa familiar. Quando elas crescem um pouco mais, né, aí se tornam médias empresas, geralmente há uma formalização disso. O que é isso? Né? Uma formalização, uma profissionalização da gestão da empresa. Ou seja, se trazem profissionais de fora para estar gerindo a empresa, para estar fazendo a gestão dessa empresa. Então, vamos lá, né? Nas causas de mortalidade. O dono da empresa não sobrevive. O que acontece? Primeiro, abre por necessidade. E aqui a gente já abre um outro parênteses. Há 2 tipos de empreendedores. Então, vamos lá. Empreendedores, nesse primeiro momento, a gente vai pensar assim, ó, qualquer pessoa que tem um empreendimento, que tem um negócio, seja pequeno, médio ou grande porte, seja formal ou informal. Tá? Isso é um empreendedor nesse primeiro momento. Quais são os tipos de empreendedores ou a classificação que a gente tem básica disso aí? Primeiro, né, a forma como ele vai iniciar o negócio é por necessidade ou é por oportunidade? Por necessidade é aquele que, quando ele inicia o negócio, ele está começando porque ele perdeu o emprego, porque ele não sabe fazer uma outra coisa a não ser aquela atividade.
Então, ele está abrindo por uma necessidade, né? Então, assim, ó, ele perdeu o emprego lá e começou a fazer alguma coisa no fundo da garagem lá e deu certo, foi continuando e gerou uma pequena empresa. Legal. Só que ele abriu por necessidade, né? Qual a diferença da oportunidade? A oportunidade é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, tanto de mercado quanto de estudo, consegue observar no mercado o momento de abrir uma nova empresa, conseguir entender o que são segmentações de mercado e quando que dá certo ou não, ou pelo menos, né, tem um pouco mais de conhecimento de quando a empresa vai atender uma necessidade do mercado. Ou seja, ele abre, ele tem capital, não vai pedir emprestado, né? Não vai ser por uma necessidade de sobrevivência que ele está abrindo porque realmente ele viu que alguma coisa estava faltando no mercado e essa alguma coisa faltando é a empresa que ele está abrindo, tá? Ele geralmente tem mais estudo e mais capital de giro. O nosso amigo, por necessidade, por sua vez, como eu falei, né? Geralmente ele perde o emprego ou é a atividade que ele sabe fazer. Ele tem pouco capital para abrir empresa, ele pegou talvez a saída da empresa que ele conseguiu lá, né? A gente chama de saída aí, que é todo o dinheiro que ele consegue quando ele é demitido aí das indenizações. Geralmente pede dinheiro emprestado para os parentes mais próximos e ele não tem um grau de estudo muito alto. Então, assim, ó, todas essas características acabam contribuindo para que essa empresa geralmente não dure muito no mercado. Isso é o que mostra a pesquisa para nós lá atrás. Seguindo, estava desempregado. Então, se é por necessidade, uma coisa que está ligada na outra, né? Abriu por exigência do cliente ou fornecedor. Também é um outro variável aí que acaba influenciando na fatalidade, né? Eu tenho que abrir decorrente de uma necessidade do mercado, né? A necessidade do mercado, não minha necessidade para fazer dinheiro, ou não a exigência de um fornecedor ou de um cliente, mas sim entender que naquele segmento há uma oportunidade que alguém não observou, né, de prestar um serviço, de vender um produto, e eu estou entrando, né, como um empreendedor por oportunidade. Seguindo aqui, planejamento, né? Então, falta de planejamento, na verdade, não negociou prazos com fornecedores, não obteve empréstimo em bancos. Então, vamos lá, né? Esse cara que fecha uma empresa, ele não conhece aí basicamente nada de gestão, ele é muito bom na questão técnica, do saber fazer, né? Então vamos imaginar assim, ó, a pessoa trabalhava numa empresa de mecânico e quando ele é demitido, automaticamente ele vai lá e monta uma pequena mecânica, né, para ele lá, ou pequena elétrica aí, e acaba seguindo uma atividade que ele sabia, mas ele tinha conhecimento da parte técnica, do saber fazer. A parte do negócio, de gestão de fluxo de caixa, gestão de pessoas, prazos, organizações, contas a pagar e receber, não era algo que ele tinha conhecimento. Tá? Então ele foi fazendo, mas chega em algum momento, essa falta de planejamento e de conhecimento acaba impactando aí no negócio. A questão não obteve empréstimos em banco, geralmente ele parte aí para alguém da família, né? Alguém mais próximo, pai, mãe, tio, tia aí, geralmente alguém que consegue arrumar esse empréstimo para ele. Por quê? Porque geralmente os bancos exigem aí fiadores, né? Ou seja, ou pelo menos que tu tenha, além do fiador, uma garantia do empréstimo. Então, para ele te fornecer um empréstimo, ele quer que tu tenha lá uma estrutura física ou uma máquina ou equipamento que, se por acaso você não pagar, o banco vai lá e toma esse bem aí, que a gente chama aí, e acaba ficando com ele para vender, para pagar o seu empréstimo que não foi quitado, tá? Já com alguém da família, não, né? Então, às vezes, eu vou lá, converso com alguém, pego o dinheiro emprestado, não preciso de fiador, não preciso me preocupar com a parte burocrática, é mais fácil. Né? Em contrapartida aí, às vezes, dependendo do caso, o juro é maior, as dificuldades da gente, às vezes, quitar, por ser alguém da família, pensa que não precisa pagar já, e fica postergando. Capacitação, ele não fez curso sobre gestão de negócios, então, como eu falei, a parte técnica, ele é bastante hábil aí, mas na questão de gestão do negócio como um todo, falta conhecimento para ele. Não investir em capacitação de mão de obra, né? Um outro grande fator aí que fazem com que os negócios acabem fechando é justamente isso, né? Eu preciso, às vezes, contratar alguém, em vez de eu arrumar alguém com conhecimento, eu contrato alguém lá que sabe muito pouco para ter um custo mais barato, né? E, além de tudo, ainda acaba não pensando assim, eu preciso investir num curso para deixar essa pessoa mais qualificada para atender bem o meu cliente, para fazer bem o serviço. Isso não passa pela mente do nosso pequeno empreendedor.
Ainda em gestão, né? Não aperfeiçoa produtos, ou seja, o que ele sabia fazer, ele sabe fazer. Ele não tem essa preocupação com, vamos melhorar, vamos fazer diferente, vamos entregar algo a mais para o meu cliente. Essa não é a preocupação dele. Não se atualizava. Uma outra informação da nossa pesquisa. Ou seja, apesar de ele, além, né, não é apesar, desculpa, além de ele não ter um alto grau de estudo, digamos assim, ele não tem essa preocupação em estar buscando, estar se atualizando. E quando a gente fala em atualização, a gente não se refere apenas a estudo formal, né? Qualquer palestra, qualquer informação da área, então assim, tudo isso é relevante para o teu negócio, para o teu segmento. Tu tem informações atuais, né? Para onde vai o mercado, quais são as tendências, o que o mercado está querendo. Tudo aí é informações que a gente consegue através de revistas especializadas no setor ou, em alguns casos, cursos ou pós-graduação na área em específico. Não acompanhava as despesas e receitas com rigor. Já comentei, contas a pagar e a receber, né? Por falta desse conhecimento de gestão, acaba impactando nisso. E produto sem diferencial, né? Um produto básico, a mesma coisa que ele faz, um outro concorrente faz. Então, se o produto não se diferencia, geralmente as pessoas vão buscar por relação do preço de custo. O dinheiro dos programas de crédito do governo federal não chega às pequenas empresas e mais de 700 mil delas já encerraram as atividades. Elas são responsáveis por mais de metade dos empregos do país. Essa aqui é uma informação nova que eu trouxe para vocês, porque assim, eu estava olhando referente a toda a mudança que a gente teve no cenário econômico aí, né? Devido à pandemia, o que acontece? As pequenas empresas foram as mais prejudicadas. Por quê? Porque quase não tem capital de giro, o dinheiro geralmente está todo empenhado nas contas já do mês, né? Então a gente não consegue ter uma reserva para isso. Aí o que aconteceu, né? Foram pegas de surpresas, como todo mundo, mas principalmente as pequenas, onde não há planejamento financeiro. Então, o que aconteceu? O governo lançou várias linhas de crédito para que as pequenas empresas possam estar, nesse momento, tentando fazer uma forma de amenizar a situação um pouquinho. Só que, aí esse dado eu consegui no G1, né, mais recente agora, que para a maior parte delas, esse dinheiro não chega. Por quê? Porque há muita questão burocrática envolvida na hora do empréstimo bancário. Tá? Por mais que os juros sejam menores, os programas sejam voltados para isso, mas é uma dificuldade muito grande das pequenas empresas estarem conseguindo captar esse recurso. Né? A palavra empreendedor. Pessoal, empreendedor vem, né, do entrepreneur aí, que tem uma origem francesa, aquele que assume risco ou começa algo novo. Então, nós temos aqui uma ideia do que seria uma pessoa empreendedora, alguém que começa algo novo. E vejam bem essa questão do, aqui assume riscos, tá? Essa palavra aqui, riscos, é uma coisa inerente do empreendedor, tá? Não tem como a gente desconectar uma coisa da outra, tá? Separar empreendedor e risco. Daí outra informação, né, que geralmente lá no início a palavra é designada para definir pessoas que iniciavam brigas aí, mas depois passa a ser conduzida aí às pessoas que iniciavam projetos ou conduziam empreendimentos. Jean-Baptiste Say, ele considerou o desenvolvimento econômico como um resultado da criação de novos empreendimentos. Então, vejam, o desenvolvimento econômico está ligado pela criação de novos empreendimentos, ou seja, novos empreendedores. Por isso que a relação de empresas que abriram e fecharam as portas ali no início da nossa aula, né? O que aconteceu agora? Nós temos aí alguém que diz, peraí, para a economia funcionar, para haver um desenvolvimento socioeconômico, nesse caso aqui econômico, mas falando na questão de financeira, de negócios, aí, dinheiro girando, nós precisamos ter o quê? Empreendimentos. E, como eu falei para vocês, a grande maioria dos empreendedores geralmente são de pequeno porte, micro e pequenos empreendedores, ou empresários pela classificação do BNDES, tá? O Faron diz o quê, né? Ali que o Jean-Baptiste Say, que foi o pai do empreendedorismo, e ele era um dos seguidores do Joseph Schumpeter, deu uma definição que reflete bem o espírito empreendedor. Então vamos lá, né? O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. O que a gente pode entender aqui, ou o que a gente precisa compreender dessa lógica de que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica? Bom, o que é isso, né? Destruir a ordem econômica, nesse caso, se refere a
mudar a situação atual como a economia estava acostumada. Um exemplo bem prático disso é a Netflix. Antes da Netflix, nós tínhamos lá as locadoras. Então, para você poder ver um filme no final de semana, você fazia uma reserva, ia até a locadora, retirava o DVD lá, trazia embora, assistia o filme no final de semana, na segunda-feira devolvia, né? Ou depois, no meio da semana, devolvia com multa, aí é o caso. Joia? Bom, essa é a realidade do mercado. Quando a Netflix surge e começa a se desenvolver, ela vem com uma outra ideia, ela vem com um outro formato de negócio. Ela diz, ó, peraí, o que tu quer? Ah, é filme? Sim, é entretenimento? Então eu vou te fornecer isso no formato de stream. É, deixa eu só aceitar o pessoal que está chegando a gente aí. Aqui. Então, assim, ó, quando a Netflix surge, ela traz essa nova concepção de negócio, que é o quê? O que que o cliente quer? Ele quer o filme, ele não quer todo o transtorno de ter que ir na locadora, fazer reserva às vezes, devolver na segunda ou terça-feira, às vezes devolver, pagar juros e multas. Não era isso aí que a pessoa estava querendo. Ela identificou o quê? O que as pessoas queriam era entretenimento, era assistir um filme. E nessa nova concepção de negócio, ela fornece o streaming, que é o quê? A mesma forma, eu continuo consumindo entretenimento, filmes e outros lá, só que agora eu não preciso da locadora, né? Eu tenho um catálogo em casa, na minha televisão ali, pagando uma única taxa por mês. Então, assim, ó, basicamente o que ela fez? Destruiu a ordem econômica. O que aconteceu com as locadoras? Fecharam. Não existe mais locadora hoje, né? Talvez uma ou outra ainda em alguns locais, mas basicamente o negócio de locadora no mundo não existe mais. Tanto que a maior rede de locação de filmes, DVDs que se tinha, que era a Blockbuster, acabou fechando aí, né? Abriu concordata. Essa é a ideia do empreendedor, né? Ou seja, vem com uma ideia diferente no mercado e acaba mudando toda a concepção que já existia até então. Aí ele fala no final, né, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos materiais. Esse caso da Netflix, ó, o que ela aproveitou? Né, um outro formato, um outro recurso. Ó, peraí, tem internet, o pessoal consegue já ver o filme através da stream ali, que é necessariamente disponibilizar o filme online. Então, toda a junção desses itens aí, aproveitar os recursos, tecnologias, materiais que tem disponível com ideias novas, né? Então, assim, ó, ele não mudou o que ele entregava. É o mesmo entretenimento, é o mesmo filme lá, né? Só que agora o que ele fez? Toda a parte de transtorno que a pessoa tinha para isso foi eliminada. Então, eu tenho uma modificação grande aí nessa questão econômica, tá? Então, lembrem bem disso aí, tá, pessoal? Quando fala que o vendedor destrói a ordem econômica, é justamente por causa disso. Ele acaba vindo com uma ideia inovadora, né? E essa inovação faz com que o modelo antigo de negócio deixe de existir. Por isso, a destruição da ordem econômica. Quando é que se começa a dar um pouquinho mais de atenção para o empreendedorismo, né? Na década de 90 aí. E o porquê disso? Bom, o Brasil na década de 90 começa a passar por uma série de mudanças aí. Ele acaba tendo uma diminuição da inflação, que até então era o grande mal do Brasil, né? Conhecido como o dragão da inflação. Ele começa a um momento um pouco mais de estabilidade econômica, então ele cria um plano econômico onde o real aparece como moeda e consegue se manter, porque antes a gente tinha troca constante aí de dinheiro, né? De moedas, e aumenta zero, troca nome, ele começa a ter uma estabilização econômica maior, consegue eliminar a inflação aí, né? Deixar pelo menos em índices aceitáveis, depois ir reduzindo. E também tem o processo de globalização, que não foi só no Brasil, foi no mundo, mas o impacto para nós foi um pouco maior, porque a gente teve abertura da economia para o mundo. Então, nós tivemos um momento onde a gente começa a receber aí material de fora, até então os carros, a maior parte deles eram fabricados no Brasil, raríssimos os casos, um carro ou outro importado, né? Então, nesse momento, quando há a globalização, há a abertura do Brasil para a economia externa, para os outros mercados. E aí a gente começa a ter empresas de fora vindo para cá, para fazer a montadora de veículos, para fazer outros tipos de produtos, e com isso há um boom muito grande aí, né? Outro item, o aumento da competitividade, né? Então, aí a pressão por redução dos custos, a gente fala em terceirização. Vamos lá, né? Com o aumento de empresas vindo para cá, o que aconteceu com as empresas nacionais que estavam aqui já há algum tempo? Como elas estavam numa zona de conforto, porque não tinha muita concorrência, né? Todos os produtos eram feitos daqui eram muito parecidos. Quando
vêm as empresas de fora, as multinacionais, elas vêm com uma visão diferente do mercado, né? Visão focada no cliente, com um custo mais baixo, com um preço mais acessível. Isso faz com que as nossas empresas, até então, que estavam aí estagnadas, acabem sofrendo um baque muito grande, né? Então, várias delas fecharam as portas, outras conseguiram se adaptar e se mantiveram no mercado, mas tiveram que reduzir o custo. E muitas delas partiram para essa ideia de terceirização, né? Ou seja, vou pegar o que não é a minha atividade essencial e vou fazer uma terceirização, ou seja, pagar para que alguém cuide disso para mim. Isso é bem claro de a gente ver nos bancos, por exemplo, né? Toda a questão de segurança, cafezinho, atendimento lá na frente, tudo isso aí já é feito por uma outra empresa que não é o banco, né? O banco paga para alguém fazer isso. Por quê? Porque o foco dele é justamente a questão financeira do negócio e não servir cafezinho, limpeza, segurança. E são itens necessários para que o banco funcione, mas não é a atividade principal dele. Então, ele consegue reduzir alguns custos e ainda sobra tempo para focar na atividade principal dele. Altas taxas de desempregos. Então, nesse momento aqui, começam a aparecer também esse novo indicador, né? O que aconteceu? As empresas que acabaram não se adaptando, acabaram fechando e várias pessoas acabaram perdendo seus empregos aí. Um outro item, a preocupação com empresas duradouras, né? Porque se tinha informação que várias empresas criavam e várias fechavam, onde nós tínhamos uma taxa de mortalidade mais alta do que a de nascimento de empresas, como a gente fala aí. Então, todas essas variáveis foram analisadas e, através delas, começou a se criar um incentivo ao empreendedor, né? Então, aí na década de 90, a gente recebe também alguns estudos externos mostrando de fato que, por exemplo, grandes países, tanto europeus quanto norte-americanos lá, tinham um foco no desenvolvimento baseado no pequeno negócio, no pequeno empreendedor. E até a década de 90 se pensava que eram as grandes empresas que faziam a economia girar. Então, a partir desses estudos, começam a ter a percepção de que realmente o que faz esse mecanismo econômico girar são os pequenos negócios. E talvez a gente pense assim, ó, não, mas peraí, realmente as grandes empresas, né, são muito maiores, contratam muito mais gente, é elas que fazem a economia girar. Não é bem assim, né? Se a gente parar para olhar para a nossa região, por exemplo, para fazer uma conta rápida, quantas grandes empresas existem aqui? Um critério para a gente definir o que é grande, né? Vamos pegar um deles lá, empresa acima de 500 funcionários. Quantas dessas empresas nós temos na nossa região aqui? São muito poucas, dá para a gente contar nos dedos da mão aí, né? E todo o restante daí, então, como é que funciona? Da onde que vem o resto da população? Vai trabalhar onde? Agora, assim, ó, pega na cidade aí e dá uma olhadinha, por exemplo, no centro. Olha quantas lojas você vê. Loja tem 2, 3 funcionários, 4, 5, mas perto de uma empresa que tem 500, né? É muito pouco. Só que olha quantas lojas e quantas pessoas tem no comércio em geral. A maior parte da população está ali. Então, são as pequenas empresas que acabam agregando valor à economia. Por quê? Porque acabam criando oportunidade de emprego e gerando renda para essas pessoas, que geralmente essa renda é revertida de novo para os outros pequenos negócios. Então, há um ciclo aí econômico muito bem sucedido, né? Então, de 90 a 99, a gente tem a formação de 4,9 milhões de empresas, né? E depois, em 2001, havia lá 4,6 ou 63 milhões de empresas, sendo que 99,2 delas de micro e pequenas empresas. Olha só, 99,2%, né? É um volume bastante considerável aí, se a gente olhar aí, né, o nosso entorno, isso acaba sendo, digamos aí, de fácil entendimento. 73% das empresas param de operar até o terceiro ano. Pesquisa do Sebrae de novo, né? Então vejam que os primeiros anos, eles são aí os delimitadores, né, os divisores de água para a empresa, ou seja, ela vai ou não funcionar. Por quê? Porque geralmente dentro de 3 anos ela já passou por alguma crise, né? Aí seja automaticamente do mercado como um todo ou crise dela própria, do segmento que ela está, mas já passou por isso, e se ela já passou, ela tem mais chance de sucesso. Já deu tempo de ela adaptar todo o fluxo de caixa dela, mesmo que ele não tinha fluxo de caixa no começo, não tinha capital de giro, e o fluxo ficava debilitado, ou seja, né, no primeiro momento, eu tenho mais despesas do que receitas. Vai fazer o quê? Que eu tenha
de certa forma, aí, falta de dinheiro em caixa para honrar meus compromissos, né? Então, mesmo que a empresa tenha lucro aí no final do mês, se o fluxo de caixa dela não for feito de modo correto, vai faltar dinheiro. Só que depois de 2, 3 anos, mesmo que tu veio com esse problema, ele tende a se a estabilizar, tá? Então ele tende a se ajustar aí ao longo do tempo aí. Vamos lá, então, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Pessoal, então assim, ó, nós falamos lá que na década de 90 foi a época em que houve aí maior preocupação com os micros e pequenos empreendedores. Então, nessa época, veio esses relatórios internacionais mostrando a força do pequeno empreendedor, né? Pequeno empresário. Houve todas aquelas mudanças que a gente viu na questão socioeconômica brasileira, e aí foi criado esse órgão, né? Aí o Sebrae, que está aqui no cantinho aqui, ó, que foi um órgão voltado a dar informação, a dar suporte para o nosso pequeno empresário, para que ele conseguisse fazer com que esses índices de falência fossem diminuídos, né? Que a gente tivesse um índice maior aí de sobrevivência das empresas, tá? Alguns conceitos sobre empreendedorismo, né? Aqui Harvard diz assim, ó, empreendedorismo é a busca incansável por oportunidades, independente dos recursos disponíveis. Ou seja, né? A questão é, se você tem uma ideia do que você quer de um negócio ou algo que você acredita que vai funcionar, a pessoa que tem esse espírito empreendedor, ela vai atrás, ela busca, mesmo naquele momento não tenha recursos, mesmo que o cenário não seja propício para isso, mas ela vai atrás e dá o jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Essa é a definição do Harvard, que é a nossa escola de negócios, tá? Aqui eu acho que eu acabei me repetindo na nossa tela, que tá? A gente já passou isso aqui. Empreendedorismo, opa, e de novo, ó, vamos lá. É a maneira diferenciada de alocação de recursos e otimização de processos organizacionais, sempre de forma criativa, visando a diminuição de custos e a melhoria de resultados. Olha só, já temos um outro conceito, e agora o quê? Mais voltado para a área gerencial, mais voltado para a área de negócio, onde ele fala que eu preciso realmente ter uma ideia criativa, né? Ou pelo menos uma forma criativa de inserção do meu negócio, do meu produto no mercado, uma maneira diferenciada, aproveitando lá todos os recursos que a gente tem, mas principalmente visando a diminuição de custo e a melhoria de resultados, né? Vejam que esses conceitos estão muito relacionados com a questão de gestão de negócio. O termo é constantemente relacionado à criação de novos negócios, geralmente micro e pequenas empresas. Por trás desses negócios estão indivíduos diferenciados, conhecidos por empreendedores. Então, o que é esse indivíduo diferenciado, né? Aquele cara que assume risco, que realmente tem essa busca por querer algo diferente, algo inovador, algo que não está de acordo com a visão dele. Essa pessoa acaba correndo atrás e fazendo com que as coisas mudem. Tá? Agora eu usei o exemplo da Netflix, a gente pode usar outro, né? O Uber, por exemplo, é um outro modelo de negócio, de novo negócio agora, onde a gente tem aí o mesmo serviço que a gente tinha antes. Então, antes nós tínhamos táxis que faziam esse serviço e agora veio o Uber. O que mudou? Bom, primeiro, eu não preciso mais ligar para o táxi. Eu consigo fazer isso através de um aplicativo do mobile, né? Eu consigo pagar pelo mobile. Eu consigo avaliar a minha corrida lá, o meu motorista lá, pelo meu aplicativo. Que mais? Eu consigo ter uma redução de custo. Por quê? Porque não há uma frota física específica da empresa, por exemplo, né? Qual é o modelo de negócio do Uber? Se você tem um carro, se você tem tempo, você pode prestar um serviço para alguém. Então a Uber se transformou na maior empresa de transporte mundial sem ter carros próprios para estar fazendo esse serviço, né? Ela identificou que, peraí, as pessoas têm carro, boa parte do tempo esse carro passa ocioso na garagem. Se essa pessoa tiver interesse, ela pode estar prestando um serviço para alguém que precisa andar. E aí se criou toda a lógica de negócio através dessa visão, né? Então vejo que foi novamente algo inovador para esse momento, né? Só que assim, ó, ainda continua sendo o mesmo transporte de pessoas. Ou seja, o fundamento, o base do negócio continua a mesma coisa. O que mudou foi o entorno, né? Então assim, ó, de que forma eu consigo dar mais comodidade, reduzir custo, chegar, né, com um produto diferenciado no mercado para o meu cliente. Essa é a lógica do empreendedorismo. Então, aqui alguns itens, né? Depois vocês dão uma olhadinha, tá?
O que é ser empreendedor? É uma pessoa capaz de identificar negócios e oportunidades, né? O que é identificar uma oportunidade? É ver uma necessidade do mercado, tá? Ou seja, vamos imaginar algo que aqui em Orleans as pessoas estão procurando, Orleans é uma região, né? Imagine a sua cidade. Tem algo que as pessoas estão procurando bastante, mas ninguém tem isso para entregar. Isso é uma oportunidade de negócio. O teu negócio tem muito mais chance de dar certo, e as pesquisas mostram isso, não é eu que estou dizendo, quando você atende uma necessidade do mercado. Então, quando você vai lá e oferta para aquele cliente algo que ele estava procurando e antes ninguém tinha, você tem uma boa chance de sucesso do que você imaginar assim, ó, não, eu sei fazer, vamos imaginar aí, sei lá, um produto aí, bola de meia, né? Qualquer produto tem. E eu vou vender bola de meia. Mas tem gente querendo isso? É um produto que alguém vai ter interesse? Né? Então eu tenho que entender assim, ó, o que o mercado vem buscando, o que o mercado quer que não tem. Ou, às vezes até tem alguém, mas o serviço que é prestado não é, digamos aí, de primeira qualidade, não é algo que os clientes estejam satisfeitos. E se alguém entrar no mercado com a mesma ideia, só que com um atendimento diferenciado, com mais qualidade que o outro, ele vai conseguir também ter mais chance de sucesso. A pessoa precisa estar pronta para assumir riscos, né? Então, riscos do negócio aí, e aprender com os erros cometidos. Vamos lá, primeiro, assumir riscos. Pessoal, quem é empreendedor, o primeiro risco é o financeiro, né? Ele vai precisar de dinheiro para iniciar um negócio. Geralmente ele vai investir todo o dinheiro dele, vender o carro, hipotecar a casa, buscar dinheiro com os parentes mais próximos aí e vai iniciar um negócio. O negócio, como vocês viram ali atrás na pesquisa, tem mais chance de não dar certo do que dar certo, né? Não é eu que estou dizendo, foi as pesquisas ali atrás. Então a primeira coisa que ele está assumindo é esse risco de que pode não dar certo e ele pode perder todo o dinheiro, todo o investimento que ele fez nesse negócio, tá? Então, por que aprender com os erros cometidos? Porque se a gente for parar para fazer uma pesquisa mais a fundo e buscar conhecer um pouquinho mais os nossos empreendedores, tanto daqui quanto os de grande sucesso nacional aí, vocês vão ver que não foi no primeiro negócio que deu certo. Geralmente deu certo lá no terceiro, quarto, quinto negócio, ideia que ele teve, né? Aí sim deu certo. Por quê? Porque ele foi aprendendo com os erros anteriores. Cara, às vezes eu peguei um sócio. Não, sócio não é uma coisa muito boa. Por quê? Porque ele viu lá os dois lados da moeda, né? Sócio é legal porque entra com dinheiro. O lado ruim é que todas as decisões têm que ser divididas e o lucro também tem que ser dividido por dois agora. Então, tem os prós e os contras de sociedade, mas geralmente tem mais contras do que prós. Outros erros, pegar dinheiro emprestado, começar sem capital de giro, sem conhecer o mercado, né, não buscar se aperfeiçoar, não entender o que é oportunidade de mercado, tudo isso aí, às vezes, ele vai aprendendo com os erros que ele vivenciou, né, que ele cometeu. Tá? Daí ele fala, né, ali, ele continua ali que, pois eles são presenciais na vida do empreendedor, porém, cabe ao mesmo fazer dos erros acertos futuros. Justamente isso, né? Então, se tu entendeu que tu começou um negócio e tu acabou fechando as portas porque tu não tinha capital de giro, né? Então teve que abrir falência. Se você realmente tem esse espírito empreendedor e vai abrir um outro negócio, tu já sabe que, não, eu preciso me prevenir com capital de giro, que é aquele dinheiro que eu preciso ter para pagar as contas do mês e sobrar um pouquinho para alguma eventualidade, né? Eu não posso esperar que o negócio me dê dinheiro para no outro mês eu pagar lá os meus funcionários, pagar outros itens que eu tenho ali, né? Aluguel, luz, contador. Por quê? Porque talvez o negócio aí vai demorar 6 meses, um ano para dar o retorno financeiro esperado. E até lá, como é que a gente faz? Né? Aqui o ato de empreender, né, como um todo, aí, ele está relacionado à identificação, análise e implementação de oportunidades de negócio, tendo como foco a inovação e a criação de valor. Vejo que a inovação, mesmo a gente separando eles em itens, como eu falei com vocês, ele aparece em alguns momentos, né? Por quê? Porque ele está ligado diretamente ao empreendedor. Ele. Deixa eu aceitar aqui. Ele está ligado com essa ideia do que é empreendedorismo, né? De um novo modelo, uma nova concepção de negócio, tá? E a criação de valor, ou seja, eu estou entregando para o meu cliente com menor custo, com menor dispêndio de tempo e outros, ou seja, eu estou agregando valor ao que eu estou entregando para o meu cliente. E ele fala que isso acontece pela criação de novas empresas, mas também por
pequenas empresas de desenvolvimento, médias empresas em fase de crescimento, empresas familiares, né, em fase de profissionalização, foi o que eu comentei com vocês lá atrás. Ela nasce pequena, nasce familiar, e geralmente a pessoa chega a um determinado ponto que ela sente que, peraí, eu preciso organizar um pouquinho mais, eu preciso profissionalizar a minha empresa, ou seja, trazer pessoas com conhecimentos específicos para atuar nos diferentes departamentos da empresa. Então, eu trago alguém com conhecimento específico no financeiro, alguém para gestão de pessoas, e assim eu vou trazendo pessoas com conhecimento, né? E aí a gente chama de profissionalização, tá? ONGs, né, organização não governamental, e entidades e órgãos públicos. Tudo isso aí são formas, né, de criação de novas empresas e também desenvolvimento de empreendedores. Algumas características, né? Os empreendedores possuem características especiais, ou seja, eles são visionários, questionam, arriscam, querem algo diferente, fazem acontecer, empreendem. Possuem motivação singular, são apaixonados pelo que fazem, querem ser reconhecidos e admirados, referenciados e imitados, querem deixar um legado. Gente, isso aqui algumas características elas são bem legais. Em alguns casos, quando a gente tem oportunidade, alguns cursos a gente faz isso com uma rodada com empreendedores locais. E a gente vê bem claro essas características, né? Então, alguém que é visionário, ou seja, ele consegue estar vendo assim, ó, para onde que o mercado está evoluindo, né? Talvez agora muita gente não percebeu, mas há uma oportunidade para ser explorada. E alguém foi lá e começou nesse mercado agora. Daqui a pouco esse mercado vai realmente se expandir, né? Questionam e arriscam. Arriscam, a gente já comentou, né? A questão aí, o principal risco é o financeiro, mas depois a gente vai ver outros também. Querem algo diferente, ou seja, querem mudar, né? Querem fazer acontecer, querem empreender. A motivação de não apenas um negócio, mas esse último que a gente falou aqui, ó, deixar um legado, fazer algo diferenciado. Alguns dos empreendedores que a gente traz, né? E geralmente são pequenos empreendedores, essa é a grande ideia nossa, de trazer gente do local aqui, quando a gente consegue fazer isso, é justamente para fazer com eles um apanhado da vida deles. E a gente vê muito claro essas características. Alguns deixam assim, ó, se fosse só pelo negócio mesmo, pelo dinheiro, né, eu já tinha fechado o negócio. Mas é muito mais do que o dinheiro. É uma questão era um sonho que ele queria botar aquele negócio, aquela empresa, é algo que ele quer fazer funcionar realmente, ele acredita que aquilo aí vai mudar, mas como dizer, se fosse só dinheiro, trabalharia de empregado, estaria ganhando mais nesse momento. Mas não é pelo dinheiro, é pelo sonho, é pelo que eu quero, né? É pelo que eu acredito. Então, todas essas características são realmente visualizadas quando a gente faz esse trabalho de conseguir ter uma conversa com empreendedores. Uma vez que os empreendedores estão revolucionando o mundo, seu comportamento é o próprio processo de empreendedor. Devem ser estudados e entendidos. Então, essa ideia de estudar aí empreendedores começa lá atrás, já no século XIX, 18 para 19, com o Joseph Schumpeter, e acaba aí tendo alguns seguidores, né, o Faron, o Jean-Baptiste Say, e eles acabam aí buscando compreender qual é a lógica, né, de alguém empreender um novo negócio com recursos, com riscos, com tudo que envolve aí, tudo que está ligado diretamente com a ideia de um negócio. O que esse cara tem de diferente dos outros, né? Porque até algum tempo atrás se tinha um mito, né, que empreendedor era alguém que nascia com esse dom. E aí os estudos mostram que, na verdade, isso é apenas um mito. Empreendedor pode ser qualquer pessoa, né, desde que ela tendo a vontade de empreender. Não é algo que necessariamente nasce com ela, é algo que ela desenvolve. E um dos grandes destaques da pesquisa aí, né, dos estudos, foi justamente mostrar que o que mais define o empreendedor, justamente, ou o que mais acaba moldando ele, é o ambiente, né? Ou seja, se ele nasce numa família onde o pai, a mãe, os tios são empreendedores, ele tem uma chance muito maior também de ser empreendedor. Por quê? Porque assim, ó, ele consegue ver que ele não precisa ser empregado para, entre aspas, sobreviver, né? Ou para ter o dinheiro dele. Se o pai, os outros tios, alguns parentes fazem isso de uma forma diferente, que não sendo empregado, ele consegue ter essa visão desde pequeno também. E ele tende, né, a
na fase adulta, replicar esse ambiente. Já quem nasce em uma família mais tradicional, aí, onde pai e mãe são empregados, que geralmente os parentes mais próximos são empregados, você acaba entendendo que o mais lógico é você ter um emprego. Por quê? Porque há estabilidade, porque há uma série de vantagens disso e, principalmente, né, você não viu, não conviveu com ninguém diretamente ou mais próximo que tem uma forma diferente de estar ganhando a vida. Tá? Então, uma das grandes explicações aí para esse mito, né, que empreendedor nasce feito, é justamente essa ideia. Não é verdade, é um mito, como o nome diz, e está muito mais ligado ao ambiente do que às questões aí de nascer com a pessoa, não, né? É uma vontade que a pessoa desenvolve durante o tempo. E assim, ó, se a gente perguntar para as pessoas, quem é que nunca imaginou em ter um negócio próprio? Né? Por mais que a gente às vezes está na faculdade já com o curso definido, mas assim, ó, em algum momento você já pensou em ser dono do próprio negócio? Isso é um sentimento, uma característica de empreendedor. A questão é, algumas pessoas dão vazão a esse todo esse sentimento, né, de ter algo, ser dono do próprio nariz, próprio negócio aí. Outros acabam aí um pouquinho mais, digamos, por questão de segurança, por questão do próprio estilo, acabam se segurando e não fazendo isso, né? Mas em algum momento todo mundo já teve essa ideia de, peraí, mas e se eu fosse dono do meu próprio negócio, né? Como é que seria? Então, essa ideia de dizer que não, a gente não é dono do próprio negócio porque a gente não nasceu com o dom de ser empreendedor, é nada mais do que um mito, tá, gente? E aí fala, né, por que que o ensino do empreendedorismo acaba atualmente sendo mais intensificado e focado, tanto que vocês estão aí numa universidade, né, e hoje além de formar vocês específico uma profissão, que é a ideia de vocês do curso, há também aí a ideia de a gente estar inserindo o empreendedorismo em todas as grades do curso. Para quê? Para que a pessoa tenha a percepção de que, né, eu posso ser um profissional, mas ao mesmo tempo, né, eu também posso ter todo esse conhecimento profissional que eu preciso, mas eu posso ter um negócio próprio, derivado desse conhecimento que eu tenho. Né? Então, assim, ó, o estudo, né, ou o conhecimento não serve apenas para a gente ser mão de obra para o mercado. A ideia é mostrar que a gente também pode ser mercado, ou seja, você vai criar um negócio e você vai ser patrão, você vai contratar outras pessoas, né? Vai ser empregador aí, não empregado. Por que que isso aconteceu? Avanço tecnológico, né? Onde aí a gente está vendo que o nosso trabalho é mais físico, braçal, ele diminuiu bastante. Então, cada vez mais a gente vai precisar estar também pensando dessa forma, né? A tecnologia, a velocidade do avanço e a competição. Então, tudo está ligado às questões de como o mundo vem se modificando, tanto na questão tecnológica, tanto na questão de velocidade de mudanças, né? A gente tem aí em pouco tempo uma quantidade muito grande de alterações no nosso mundo contemporâneo. A gente veio lá de trás, bem lá de trás, né, da pré-história, até a Idade Média aí com muito pouca mudança. E houve um longo tempo para isso, né? E depois da virada do último século aí, é que a gente começa a ter realmente esse avanço tecnológico, e isso vem acontecendo cada vez mais rapidamente. Então aí a gente hoje já vê o foco foi das universidades, né, de fazer com que as pessoas tenham essa percepção de que eu posso ser um bom profissional, mas eu também posso ser empreendedor, né? Isso não é uma coisa aí voltado para algumas pessoas com um dom especial. Aqui, aquela ideia que a gente conversou, ó, dos estudos da década de 90, aí, né, o porquê que houve toda essa mudança no cenário nacional de ter até, por parte do governo, a criação de um órgão específico, que foi o SEBRAE, para dar apoio às pequenas empresas, porque havia um número muito alto de falência, de fechamento das empresas, né? Então, quando a gente entende que o desenvolvimento e o crescimento econômico são baseados nos pequenos negócios, nada mais lógico do que quem cuida da nossa economia focar em melhorias, né, ou contribuições para que esse pequeno empresário possa sim se manter no mercado e continuar gerando emprego e renda. Então, esse foi a ideia, né, na década de 90 aí que a gente fala do clique. Já falamos sobre o primeiro dos mitos aqui que a gente vai ver agora, tá? Então, são 3 mitos. O primeiro dele, a questão dos empreendedores são natos, ou seja, nascem prontos, nascem por sucesso.
Isso, como eu falei, é um mito e a explicação já foi colocada aí, né? Ela está muito mais ligada ao ambiente que a gente foi, que a gente cresceu, que a gente foi moldado aí, né? Do que a questão de nascer ou não com a pessoa esse dom. Um outro mito: empreendedores são jogadores e assumem altíssimos riscos. Pessoal, esse mito relacionado a jogadores é justamente devido àquela questão, né? Quando ele abre um novo negócio, as chances de falência são muito altas. Então, se associou isso à questão do risco, mas é diferente, né? Quando a gente fala num risco, por exemplo, de jogador, pessoa que vai jogar numa roleta, que vai jogar num cassino, as chances dela ganhar são muito poucas aí, quase nulas, né? Vai jogar na Mega Sena, por exemplo. A possibilidade é quase nula de você ganhar. Existe uma lá e não sei quantos milhões. Quando você abre um negócio, não é assim. Né? Então, assim, ó, tem algumas variáveis aí que, quando são ajustadas por parte do empreendedor, a chance de sucesso é muito maior. Então, não dá para comparar ele com um jogador que arrisca tudo, que faz as coisas de forma impensada e aplica todo o dinheiro numa aposta. Não, a aposta aqui é diferente, né? É um negócio onde, por mais que a gente tenha aí um índice de falência, de fechamento de algumas organizações, mas não é a mesma coisa que um jogador que vai num cassino, né? Que jogador compulsivo e outros aí. Então também é um mito. E o terceiro, que eles são lobos solitários, né? Que eles não conseguem trabalhar em equipe. Isso aqui é explicado da seguinte forma, gente, tá? Vamos pegar o nosso exemplo que a gente mostrou no comecinho lá. Então, o nosso empreendedor iniciou o negócio por necessidade, ele perdeu o emprego e abriu, vamos imaginar lá, uma pequena elétrica no fundo da casa, né? Que era o conhecimento que ele tinha técnico, que era a função que ele fazia quando empregado. Quando foi demitido, ele ganhou toda a indenização trabalhista dele lá e com esse dinheiro comprou alguns equipamentos e na garagem de casa botou uma pequena elétrica. E o negócio foi indo, né, até que foi indo razoavelmente bem. E aí, né, começou a vir mais clientes, tal, tal, tal. Legal. Ele percebe a necessidade de contratar mais pessoas. Então ele contrata mais um ajudante lá para trabalhar com ele. Ok, e o negócio continua prosperando. E ele vê que precisa contratar mais duas pessoas porque ele não vai dar conta só mais uma contratação. Então já contrata mais dois. E aí ele está no momento que assim, ó, contratou 3 pessoas, ele já não consegue mais ser microempreendedor ou trabalhar informal. Precisa assinar carteira, precisa contratar o contador, precisa pagar impostos, emitir nota fiscal. Só que o preço de venda dele continua o mesmo, ou o preço que ele cobra pelos serviços continua o mesmo, mesmo todos os custos dele aumentando. Ele não tem essa percepção. Lembro que lá atrás vocês viram uma das coisas que ele não conseguia fazer acompanhamento de despesas e receitas? Então, por falta de conhecimento de gestão, ele não percebe que todo o custo fixo dele aumenta consideravelmente agora, né? E o preço de venda dele continua o mesmo, o preço de venda do serviço prestado. O que acontece? Agora, pagando o contador, pagando ali os impostos, nota fiscal, pagando os encargos trabalhistas, e talvez tendo que mudar de casa para um outro ponto comercial, aí pagando agora aluguel também, e cobrando o mesmo valor, a médio prazo, aí a médio prazo não, né? Médio a gente considera o tempo aí, mas dentro de 6 meses, 1 ano, ele vai acabar fechando as portas se ele continuar assim. E isso acontece com muitos casos. Aí qual é a percepção de quem está de fora? Enquanto ele estava sozinho, ele trabalhava muito bem. Quando começou a trabalhar com mais pessoas, o negócio não desandou. Mas não foi o problema das pessoas, não foi o trabalhar em equipe. O problema dele foi uma questão de gestão, uma questão financeira, a falta de conhecimento do negócio. Né? Então, é uma coisa que não está relacionada com a outra, mas quem olha de fora entende que estava sozinho, estava bem. Quando contratou algumas pessoas, acabou fechando. É porque ele não sabe trabalhar em equipe. Então, esse mito do lobo solitário é explicado por esse contexto aí, tá, gente? Pessoal, como é que estamos até agora? Já falei bastante aí, né? Comentamos, então, assim, 2 coisas que eu queria que vocês gravassem até agora. Então, aí, quer dizer, 2 coisas principais, né? Primeiro, da questão aí dos empreendedores, que nós temos lá o por oportunidade e por necessidade, né? O por oportunidade, aquele cara que inicia o negócio, né? Começa um negócio próprio aí, observando no mercado uma oportunidade. Ele geralmente tem algumas condições diferenciadas. Geralmente, ele guardou dinheiro para iniciar o negócio, ou ele já tem, né? Então ele não pega emprestado, já tem dinheiro próprio, ou
digamos, na pior das hipóteses, ele sabe aonde captar esse dinheiro de modo fácil, digamos assim. Que mais? Ele geralmente tem um grau, um nível de estudo um pouco mais elevado. Então, isso já contribui. Terceiro, né, ele necessariamente não depende do negócio para sobreviver, tá? Então, se a gente agora pegar essas variáveis e inverter, nós temos o nosso empreendedor por necessidade, né? O que é por necessidade? Ele tem um negócio e ele precisa sobreviver e tirar todo o sustento dele, da família, daquele empreendimento que ele iniciou. Então, já no primeiro mês, ou no segundo, o negócio tem que dar dinheiro, pagar todas as contas, sobrar para ele e para a família ainda, né? E geralmente o empreendimento para fazer isso não é fácil, tá? Geralmente a gente tem aí a gente chama prazo de maturação, né? De um empreendimento, que é o tempo que ele tem que se desenvolver para retornar o dinheiro investido nele. Que geralmente a gente fala de 1 ano, 2, 3, dependendo do caso, não dá para ser específico, mas a gente sabe que na melhor das hipóteses aí nós temos pelo menos, nas melhores das hipóteses, 6 meses ou 1 ano aí para o negócio começar a realmente retornar dinheiro. Só que esse cara, ele precisa que o dinheiro do negócio já no outro mês, porque ele vai ter que comprar, além de tudo o que o negócio exige, né? Que é comprar matéria-prima, pagar os funcionários, pagar as contas, também tirar dinheiro para o sustento da família dele, que ele também é empregado do negócio. Então, já é um fator agravante. Outro, como ele é por necessidade, ele não teve tempo para estudar o mercado, né, para analisar o mercado, para ver se o ponto é adequado, para ver se realmente o serviço que ele presta ali é algo que o mercado estava precisando, demandando ou não. E o outro item, né? Falamos do capital, falamos do estudo do mercado e agora o nível de estudo dele. Geralmente ele é mais técnico, ele sabe fazer algo, digamos assim, alguma coisa, manufaturado, né? Então, ele é muito bom nessa questão técnica, de fazer alguma coisa, mas na questão de negócio, de gerenciamento, ele vai ficar devendo nesses quesitos aí, tá? Ou nesse quesito. Ok, então empreendedor por necessidade e por oportunidade, tá, gente? Então lembre aí, necessidade, aquele que abriu o negócio porque precisa, geralmente com pouco estudo e sem dinheiro próprio. O por oportunidade, um nível de estudo maior, com capital próprio e geralmente ele estudou o mercado antes de entrar. Então ele viu que era uma oportunidade, analisou o ponto, viu qual é o preço de venda, já sabe qual é a margem de lucro que vai dando no produto, já sabe em quanto tempo o negócio vai se pagar, né? O que a gente chama aí de o retorno do investimento, ponto de equilíbrio, quanto que ele precisa faturar no mês para pagar as contas. Então ele tem um conhecimento maior de gestão. Tá? Então assim, até agora era o que eu gostaria que vocês gravassem aí dessas informações, tá, gente, que a gente viu até agora. Os mitos, que são esses três, né? Empreendedores são natos, ou seja, nascem já prontos. Os empreendedores são jogadores e são lobos solitários. Então, são 3 mitos que a gente já viu e, digamos, quebrou esses mitos aí e entendemos o porquê que isso não é real, né? Porque que isso aí são fatos, não, na verdade, não são fatos, são apenas histórias, são mitos aí, né? Pessoal, como é que estamos aí? Um retorno para mim, por favor. Tudo certo. Ok, Fran. Legal. Deixa eu só ver aqui o nosso tempo aqui para a gente dividir aqui em 2 partes. Ok, vamos ali. Eu tenho uma atividade, eu vou deixar a atividade para o finalzinho. Na verdade, vou deixar para vocês no AVA, tá? Atividade depois, tá? Já para a gente deixar toda essa parte, digamos aqui, da aula de hoje em dia, tá, gente? Mas, se em algum momento aí vocês tiverem alguma dúvida, já sabem como é que funciona, né? Basta aí abrir o microfone e chamar aí que a gente já dá uma explicar novamente, a gente rever qual é o conceito aí que precisa reforçar, tá? Ou o exemplo, talvez, que a gente precisa colocar um novo exemplo. Perfil do empreendedor nosso. Então, aí a gente fala aí que um empreendedor de sucesso tem algumas características diferenciadas, né? Então, ele fala assim, ó, que quais são os mandamentos de sucesso para o empreendedor? Iniciativa e curiosidade, né? Então, assim, ó,
se a gente olhar para o empreendedor, ele tem algo diferente nele, né? O que é? Ele é curioso, ele vai atrás, ele busca informação, ele não fica satisfeito só com uma resposta, ele não gosta de ver as coisas do mesmo jeito, ele vai lá e faz alguma coisa, né? Então, assim, ó, ele, digamos aí, é proativo, né? Além de toda essa a busca que ele tem aí por informações, ele tem essa proatividade, tá? Então, um deles é iniciativa e curiosidade. Persistência. Talvez essa seja uma das questões mais específicas voltado a essa ideia de empreendedor. O que acontece? Quando nós olhamos os empreendedores, como comentado lá atrás, não foi da primeira vez que deu certo, tá? Talvez ainda da segunda e da terceira. Mas ele continuou persistindo em outros negócios, em outros segmentos, em outras ideias, até que uma delas deu certo, né? Então, assim, ó, basicamente é a questão da persistência, né? Então, assim, ó, a gente continuar perseguindo o que a gente quer. Ali a ilustração mostra muito bem, né? Às vezes tu está muito próximo de alcançar o que tu quer, mas você desistiu. Então, tem outra pessoa que pode estar mais longe, mas se ela continuar persistindo, ela vai alcançar e você não. Então, a questão é de não desistir, né? Continuar sendo persistente. A gente vê isso muito aí nos nossos empreendedores aí, né? Como eu falei, já precisar às vezes de uma, duas, três ideias ou negócios para que realmente dá certo. São, não vou dizer que não tem, tá? Mas são poucos os casos onde o cara, digamos assim, ó, acertou de primeira, botou um negócio e tchan, isso aqui foi embora, funcionou corretamente e pronto. Não, geralmente ele passa por alguns problemas, fechamentos de alguns negócios, e ele tem esse entendimento de que quando ele inicia um negócio, há a possibilidade muito clara de aquele negócio não dar certo. Tem uma probabilidade muito alta de não dar certo, né? Só que assim, ó, ele foi lá e ele entendeu, peraí, o que eu fiz nesse negócio que não deu certo? Foi falta de dinheiro, não tinha visto o ponto do negócio, né? O ponto é a localização do meu negócio. Não tinha visto o nicho de clientes específicos para atender uma necessidade, ou o produto que eu coloquei não é adequado. Então, tudo isso aí serve para ele como forma de crescimento, né? Ele consegue aprender com esses erros quando ele continua persistindo, buscando o que ele quer. Calcula os riscos, né? Então, assim, uma das grandes coisas que a gente costuma falar, uma das grandes dicas aí que a gente fala para os empreendedores ou para quem está iniciando no mundo do empreendedorismo, é justamente isso. Buscar se planejar, fazer alguns cálculos, e a melhor forma de fazer isso é através de um plano de negócio. O plano de negócio vai te dar toda a visão geral do teu empreendimento, vai te dar informações do negócio que só olhando você não conseguiu compreender ou perceber, né? Não tem essa percepção, porque assim, ó, vamos pegar agora e fazer um exercício mental aí. Imagina que você tem uma ideia de botar um empreendimento na cidade e você resolve que semana que vem vai iniciar esse empreendimento. Então, assim, ó, o que você precisa para iniciar esse teu empreendimento na próxima semana? E aí vamos imaginar que fosse um comércio, então, né? Tu disse, eu preciso de uma loja, preciso do balcão, do estoque dos produtos lá, seja qual for o segmento que você imaginou ali. Preciso de um atendente. Eu acho que é isso. É isso que a gente precisa para o negócio. Simples assim, né? Ou seja, a gente acaba mentalmente simplificando muito, mas o negócio ele é muito mais complexo do que isso, né? Tem muito mais detalhes por trás, coisa que a gente só fazendo assim, só analisando mentalmente, a gente simplificou. Vamos lá, então a gente pensou nisso aí para o negócio e semana que vem a gente vai abrir o negócio. Quando abriu, a gente percebe assim, peraí, tem o balcão, tem a pessoa, tem os produtos, mas eu não tenho um caixa para registrar, não tenho uma impressora fiscal para emitir o cupomzinho fiscal ou a nota fiscal. E aí? Então eu vou comprar a impressora. Comprou a impressora, tu lembra assim, peraí, não é só impressora, tem que ter um contador para colocar ali CNPJ para fazer as coisas, tal, tal. E aí tu vai vendo quanta coisa a gente acabou deixando de passar, né, de analisar, passou batido aí,
no nosso empreendimento. Então, quando a gente faz um plano de negócio, ele te obriga a responder todas as perguntas. Quem é o teu fornecedor? Quem é o teu cliente? Qual é o perfil de idade dele? Quanto que ele vai consumir? Quanto que vai ser os teus custos? Que tipo de equipamentos tu precisa? Tudo isso aí vai fazer com que você tenha que inserir essas informações nesse plano de negócio e aí vai te dar algumas informações, né? Então tu colocou lá teu preço de venda, quantas unidades tu vai vender, e ele vai dizer, ó, com base nas informações que você colocou aqui, tu vai ter aí uma previsão de lucro de X, né? Ou o contrário, né? Ó, tu vai ter um resultado negativo. Então, são informações que a gente consegue ter calcular o risco através desse plano de negócios. E ele é um documento muito fácil de usar, bem tranquilo, com algumas planilhas, onde a gente coloca esses dados e consegue extrair essas informações para estar verificando se realmente o negócio tem mais chances de sucessos ou não. E aí, como eu falei, né, ele vai, de certa forma, fazer com que você seja obrigado a colocar algumas informações que talvez nem tinha passado pela tua cabeça que quem vai abrir um negócio precisa. Então, fica aí para vocês aí a dica aí, né? Se forem empreender em algum segmento, montem um plano de negócio, tá? Que ele vai te dar muitas informações e vai ajudar a prevenir muitos problemas que você vai ter. Por exemplo, ele vai fazer com que você pense no capital de giro, né? Então você vai dizer assim, eu vou entrar, eu tenho dinheiro para o negócio, aluguei a sala, comprei o estoque, beleza, eu vou vender os meus produtos esse mês, para mês que vem o que eu vender, entrar no meu caixa e eu pagar as contas. Mas aí você comprou o produto, né, lá em 3 vezes, por exemplo, tu vai vender também em 3, 4 vezes, ou até em mais vezes. Hoje a gente vê normal aí 10 vezes sem juros, né? São poucos os casos das pessoas que compram à vista. A maior parte, quando tem um valor agregado no produto aí, tem um valor considerável, as compras são feitas a prazo. Vamos imaginar nenhum produto com um valor agregado muito alto, vamos imaginar um negócio mais simples. Uma sapataria, por exemplo, que vende tênis, sapatos e sandálias aí. Você comprou o estoque lá para pagar em 3 vezes, né? E você espera vender os produtos, pagar essa prestação no próximo mês, pagar aluguel, pagar funcionários e sobrar o teu dinheiro. Aí você comprou aquele monte de produto, né? Ok, botou na vitrine. Quem garante que você vai vender tudo no primeiro mês? Porque você teria que vender tudo à vista para pagar as contas que você está esperando. Mas talvez você venda só uma partezinha, né? Vamos imaginar assim, que do estoque que você comprou, você vai vender, vamos ser bem generosos aí, 30%, né? Ou vamos imaginar, não, melhor das hipóteses, 50%, metade você vendeu. Só que você está vendendo em 10 vezes. E a primeira parcela vai receber só no mês que vem ainda. O que acontece? Vai faltar dinheiro no mês que vem para te pagar a outra parcela das contas, para pagar o teu aluguel e para pagar os salários. Então, o capital de giro vai servir justamente para isso, para que você tenha dinheiro para honrar os teus compromissos enquanto o negócio não conseguir retornar o dinheiro para ti. E isso, onde é que a gente encontra essa forma de cálculos aí, né? Lá no plano de negócio, tá, pessoal? Persiga sempre a máxima eficiência, né? Essa é uma outra frase bem interessante aí que a gente tem que observar. O que é a máxima eficiência? É o que a gente já conversou aí sobre custos e entrega de produto com valor agregado ao meu cliente. Esse talvez, né, seja um dos grandes desafios aí dos empreendedores. Conseguir entregar algo com valor agregado com um preço que o cliente pague. Não é nem o menor preço, mas é um preço que o cliente sinta assim, não, realmente vale pagar isso aqui, estou pagando mais do que eu pagaria numa outra loja ou para um outro profissional, porque eu entendo que o teu produto ou serviço é diferenciado, né? Ele tem uma qualidade superior. Então, nem tudo é relação preço de venda. Quando a gente fala os custos, são custos internos, né? Eu consigo desenvolver e ter um preço de venda talvez igual ou superior do meu concorrente, com custos muito menores, se eu conseguir agregar valor ao meu produto, né? Ou serviço, tá? Tanto faz, gente. Quando a gente fala aí em empreendedor, pode ser venda de produto ou serviço, tá? Então, a questão de buscar aí a máxima eficiência, né? Produzir com o mínimo possível de recursos, no mínimo tempo, nos menores custos, com um preço compatível com o mercado, né? Então, assim, ele pode ser um pouquinho a mais, mas também não pode ser
muito acima, porque daí a gente assusta e vai perder alguns clientes, tá? Comprometa-se com seus projetos, né? Um problema sério que a gente vê aí são muitas pessoas que acabam tendo bastante iniciativa, mas não tem algo que a gente chama aí, né, no dia a dia de terminativa. Começam vários projetos aí, iniciam várias atividades em vários segmentos diferentes, mas não conseguem terminar nenhum. Fica sempre pelo caminho, pela metade. Então a ideia é se comprometer com o teu projeto, né? Tu tem que abrir mão de algumas coisas. Geralmente, quando se observa esse mundo do empreendedorismo e a gente olha para os empreendedores, principalmente empreendedores que estão no mercado há mais de 10 anos, que já estão aí, que são um sucesso, são referência na nossa região, a gente olha assim, mas né, ser empreendedor é tudo de bom, cara, porque tu tem um carro novo, tu consegue sair com o que tu quer, tu tem empregados que trabalham para ti. Legal, né, olhando de fora pode ser só essa visão que a gente tem, mas vai lá que tu vai ver que não é bem assim, né? Há todo um trabalho, um comprometimento e principalmente nos anos iniciais do negócio. Tem muito mais trabalho do que retorno. Então tu vai ter que abrir mão talvez de final de semana, abrir mão de algumas de sair, de fazer festas, alguma coisa para o teu empreendimento dar certo. Ou seja, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas que tu quer para investir teu tempo, esforço e recurso no que realmente tu acredita que é o teu projeto, que é o teu empreendimento. Então, dedicação e responsabilidade, né? Então, a gente tem que entender que, em alguns momentos, isso vai significar sacrificar algumas questões. Mas, por que ele fala assim que não são sacrifícios? Porque lá na frente tu vai conseguir ter o retorno. Se o teu negócio for bem sucedido, como tu analisou alguns empreendedores, tu vai ver que hoje ele tem algum tempo para sair, não precisa ficar 28 horas, que é a hora que a loja está aberta lá, 8 horas por dia no horário comercial, o tempo todo na loja. Ele consegue ter horários flexíveis, ele consegue ter o carro dele, ele consegue ter um rendimento maior do que as pessoas que trabalham de empregado. Então, o investimento compensa isso, né? Então, eu tenho que entender que eu posso classificar eles como sacrifícios, mas que lá na frente vão me retornar em retorno financeiro, retorno de tempo. Só que no início eu vou ter que ter essa ideia de que eu preciso me esforçar, eu não posso desistir, eu preciso me dedicar ao meu trabalho, e isso significa abrir mão de algumas coisas, tá? E aí classificar isso como um sacrifício ou como algo necessário do negócio. Estude o mercado. Vamos lá, vocês viram lá atrás que pelas nossas estatísticas, né? Nossas não, né? Pelas estatísticas mostradas ali pelo IBGE, nós temos um grande índice de falência e uma das características ou um dos critérios aí que foram colocados, elencados como falência pelos pesquisados, foi justamente a falta de conhecer o mercado. Então, assim, quais são as necessidades do teu cliente? O que ele quer? O que os teus concorrentes estão entregando que está deixando a desejar no mercado? Né? Quem que vai te fornecer esse produto que vai vender? Então, assim, eu preciso estar conhecendo todo esse mercado, todo esse negócio, para que aí sim eu entre nele consciente. Então, assim, para que tipo de cliente tu vai vender? Vai vender para criança? Não, é um produto voltado ao público adulto, mais segmentado ainda, é um produto, uma loja de produtos femininos para mulheres, então, adultas, né? Eu devo, na verdade, né, entender o mercado, estudar ele e saber assim, qual é o meu cliente, qual é o meu nicho de mercado, qual o perfil do meu cliente, quanto que ele, né, vai pagar em média pelo esse produto que eu vou vender. Professor, mas não vamos conseguir essas informações por aí. Consegue. A gente consegue analisando e estudando o mercado. Porque assim, quando tu vê um concorrente, tu sabe qual é o preço de venda do produto. Tu vai vender o mesmo produto que ele vende. Então a conta que você tem que fazer é o seguinte: quanto que eu vou pagar para revender esse produto? Ou quanto vai me custar fazer esse serviço que ele faz? Se o meu custo for bem menor e tem uma boa margem aí no meio aí, até o preço de venda, eu provavelmente vou ter sucesso. Agora, se eu sei que vai me custar quase o que ele está vendendo para fazer o produto ou o serviço, eu sei que dificilmente eu vou ter resultado positivo nesse negócio, né? Então, estudar o mercado é buscar informações e conseguir
fazer uma visão geral dele, desde questão de fornecedores, por exemplo. Tem só uma pessoa que fornece material. Tá, e esse cara, se ele resolver não vender mais, de quem que tu vai comprar para revender? Então, ter vários fornecedores, saber quais são as condições que ele te vende, né? Daqui a pouco tu não sabe lá, na hora de comprar o produto para vender, para revender, tu só pode comprar à vista, por exemplo. E aí? Aí todo o dinheiro que tu tinha empenhado para fazer capa de giro, manter o negócio funcionando por longo tempo, vai ser usado para comprar matéria-prima, né? Ou material de estoque para revender aí. Então, essas são informações que a gente tem que buscar. E esse estudo de mercado também é possível ter informações sobre ele dentro do plano de negócio. Só para entender, né? De novo, falando em plano de negócios. Como eu falei, é uma ferramenta em que ele vai te dar visões aí, primeiro, da questão operacional do negócio, tudo que tu precisa fazer para o negócio funcionar. E a gente fala em pessoas, estrutura, questões físicas, ok? Vai te dar a visão mais financeira do negócio. Espera aí, quanto que tu precisa vender por mês para pagar as tuas contas? Quanto que vai te sobrar com a previsão de que tu está fazendo aí de preço de venda e o custo do produto? Tu está comprando do teu fornecedor, tirando aí impostos e outros custos financeiros que tu vai ter. Vai te dar uma visão estratégica do mercado, da parte mercadológica, que é assim, ó, qual é o teu perfil de cliente, quanto que ele pretende gastar por mês no teu negócio, ou qual a média, né, que a gente chama de ticket aí que tu vai ter aí, qual é a média de venda, quanto que vai ser o teu preço de venda aí em relação aos teus concorrentes, tu vai ter que ter o mercado como um balizador para o teu preço de venda, por mais que existem ferramentas voltadas para a gente compor o preço de venda, que é o markup, mas tu tem que ter ele como balizador, o preço de mercado, porque se tu fez a conta do markup lá, e tu disse que queria 30% de lucro, mas o teu preço de venda, com base nessa ferramenta, ficou muito acima do mercado, e o teu produto é similar com o concorrente, o cliente provavelmente não vai comprar teu, vai comprar do teu concorrente porque o preço é mais em conta, tá? Então, assim, ó, o plano de mercado vai te dar uma visão geral do negócio como um todo, uma visão de todas as partes, operacional, financeira e mercadológica do negócio. Então, tudo isso tu consegue ter um panorama geral. Por isso é tão importante assim. Estabeleça metas, né? Desafios de curto, médio e longo prazo. Essa é a ideia. Então, assim, ó, o que é a meta que a gente fala aí, né? A meta, basicamente, são divisões do objetivo. Então, se o teu objetivo é, por exemplo, abrir um empreendimento, abrir um novo negócio, o que tu precisa fazer para que isso aconteça? Quais são as partes que tu tem que montar? Então, você precisa, uma meta é arrumar dinheiro, ok? Outro é achar um ponto, né, um local aí de bom tráfego de pessoas ou um ponto de comércio já, digamos aí, como é que a gente já poderia estar usando o termo aí, que já existe aí, que tu sabe que é um local onde há um tráfego de pessoas constante, porque quanto mais pessoas verem o teu negócio, mais chances você tem de ser lembrado e de vender o teu produto. Então, a localização ela é estratégica quando a gente fala aí, principalmente em empreendimentos que trabalham com venda direta ao consumidor, né? Imagina assim, ó, o empreendimento que a gente conversou lá atrás, que você poderia estar iniciando aí, se ele fosse no centro da cidade, num local bem movimentado, ou se ele fosse mais retirado do centro, num acesso secundário ou num local onde passam poucas pessoas, a tua chance de sucesso vai ser muito menor lá. Você não vai ser visto, vai ter que investir muito mais em propaganda, vai ter que ter um preço diferenciado para as pessoas se deslocarem do centro para ir até o seu negócio comprar. Tudo isso aí são informações que quem vai iniciar o negócio deveria ter. Mas, como as pesquisas mostram lá atrás, poucas pessoas param para estudar o mercado e entrar nele de forma consciente. Então, estabelecer metas é justamente saber o que você precisa fazer passo a passo para alcançar o que você quer como objetivo, né? Seja empreender, seja fazer uma outra coisa. A gente sempre vai ter aí metas e objetivos, né? O objetivo é o todo, a longo prazo, e as metas são a curto prazo aí. Aqui atrás, né? Faça um plano de negócios. Então, um plano de negócio ele vai dar a possibilidade de você projetar todo o seu negócio pensando em o que eu preciso fazer, né? Quais são os passos que eu preciso seguir
para realmente ter sucesso. Opa, temos um erro de português ali. Deixa eu arrumar esse erro se eu tiver com o nosso coisa aberto aqui. Então, essa é a ideia de um plano de negócios. Eu vou abordar plano de negócios numa outra aula aí, pelo menos para a gente ter, para vocês terem uma visão do que é um plano de negócios, mas ele é uma ferramenta que possibilita que a gente consiga aí tá entendendo o nosso negócio desde a parte inicial, que é as compras dos nossos recursos básicos, matéria-prima, insumos e outros, até a parte final, que é a venda e o retorno do dinheiro para nós. Então, o plano de negócios vai fazer com que você passe por todas essas etapas, uma por uma, e responda essas perguntas, né? Coloque isso no papel. E aí a gente consegue gerar aí cenários com ele. Ó, qual vai ser a tua possibilidade aí que a gente vai ter com o teu negócio, com a ideia que se tinha até então. Plano de negócio também é uma forma de a gente arrecadar recursos financeiros, né? Montou o plano de negócios, apresentou para o gerente do banco, assim, ó, eu tenho essa ideia aqui, tá no plano de negócio, formatado bonitinho aqui, tá aqui o quadro financeiro, que é uma parte importante do plano de negócios, e olha só quais são os números que a gente tem aqui. E o gerente do banco vai olhar e vai usar aquilo ali como base para decisão se ele empresta ou não dinheiro para você, tá? A questão é, eu preciso saber como montar um plano de negócios e como chegar a esse quadro. Não adianta eu botar qualquer valor lá, mostrando que porque assim, o papel, né, aceita qualquer coisa. Então eu posso botar que o meu lucro vai ser muito grande no final do primeiro mês já. Só que o gerente do banco conhece de negócios, né? Ele vai olhar para o teu plano de negócio, teu quadro financeiro, e vai dizer, ó, cara, essas duas informações aqui não estão corretas. Não posso te conceder crédito com base nisso. E ele consegue ver quando é algo real, né? Que mostra realmente, ó, não, o resultado é positivo, né? Então, assim, é condizente com a realidade e eu vou estar abrindo essa linha de crédito para você, né? Então, justamente falta de conseguir crédito, que é um dos fatores que a gente viu lá atrás também aí, dificuldades dos pequenos empresários, é de não conseguir ter essas informações, né? Quanto que fatura, quanto que está ganhando, quanto que está sobrando. O plano de negócios, ele não serve só para quem está iniciando o negócio. Ele pode ser usado quando eu tenho um empreendimento e não tenho essas várias informações. Desenvolva o seu espírito de liderança, né? É a ideia de conseguir trabalhar em equipe aí e fazer com que as pessoas acabem comprando a tua ideia, vestindo a camisa do teu negócio. O que é isso? É fazer com que realmente elas se comprometam e que elas acreditem no que você está vendendo de negócio. O que é isso, né? Quando a gente começa um pequeno negócio, você geralmente tem algumas pessoas que vão iniciar com você. E aí você diz para assim, ó, vamos lá, vamos junto, a gente é parceiro. Quando o negócio crescer, vocês vão crescer junto com o negócio. Ok, você foi lá, fez todo o investimento de trabalhar, de às vezes fazer até depois da hora do expediente, de não cobrar hora extra, porque você estava acreditando que o negócio, quando crescesse, você iria junto. Ok, passou 2, 3 anos, o negócio realmente começou agora a engrenar, começou a crescer um pouco mais, e aí o dono vai lá e diz, ó, a gente precisa agora crescer mais, então eu vou contratar uma pessoa de fora para gerenciar a equipe agora. Tenho uma outra vaga aqui para uma outra função aqui, tal, e vou trazer uma outra pessoa de fora. Ou seja, tá, mas qual era a ideia? Agora que apareceu oportunidades na empresa de você crescer num nível ali, o dono está trazendo pessoas de fora. Então, ele não cumpriu com o combinado, né? Então, essa é a ideia, que a gente consiga montar uma rede, e aí, desde contatos até colaboradores, que realmente acreditem nessas ideias, que se comprometam, mas que a gente, no decorrer do nosso empreendimento, também acabe correspondendo com as expectativas que ele tem, né? Do que você prometeu, ó. Se o negócio crescer, vocês crescem junto. Né? Então, aí é uma questão de acordar. E por último, né? Errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. A gente geralmente aprende mais com os erros do que com os acertos. Só que a gente precisa fazer dos erros uma oportunidade para se tornar melhor. E o empreendedor tem isso por característica básica, né? por natureza já. Então, a gente entender que erros realmente é uma das formas de aprendizado, mas a gente não pode continuar persistindo nos erros passados, né? Se você quebrou uma vez por falta de dinheiro lá, por falta de capital de giro, você não vai iniciar um novo negócio sem ter o capital de giro agora. Porque aí, errar 2 vezes, você acaba aí não aprendendo com o erro anterior. Tá? Então, o aprendizado
dessa forma, né? Aqui só uma visão geral aí que a gente vai ter aí, o porquê que a gente tem tantas mudanças atualmente no mundo aí. Então vamos entender um pouquinho, né? Nós tínhamos lá, ó, a primeira revolução que a gente teve foi a agrícola. Até então, o homem vivia lá basicamente coletando frutos e caçando animais, né? Basicamente isso. Depois passou algumas centenas de anos e a gente tem aí uma nova revolução, que é a industrial, e ela continua, né? Aí houve uma revolução, as pessoas largaram a agricultura, grande parte dela foram para a cidade trabalhar nas empresas, ok? E aí há uma mudança, né? Então aqui trabalhava pelo sol, aqui eu trabalho pelo relógio, aqui eu ganhava parte do que eu produzia, aqui eu tenho um salário. Houve várias mudanças aqui. Depois, nós temos uma nova revolução, uma nova era, a da informação, mais recente agora. Então, mais algumas décadas, né, ou até aí, mais de 100 anos depois aí, a gente tem novas mudanças aí, onde a gente entra numa nova era, numa nova revolução, chamada da informação, onde aqui, vamos lá, aqui embaixo o que valia ainda era o esforço físico, ou seja, diferente daqui, ó, da agricultura, onde eu recebia parte do que eu produzia, aqui eu recebo um salário vendendo a minha força de trabalho, né? Aqui já não. Aqui eu não vendo mais a minha força de trabalho, aqui eu vendo o meu conhecimento intelectual, né? Ou seja, que esforço faz uma pessoa que trabalha hoje no escritório, por exemplo, né? O esforço dele é mental, mas não é um esforço físico. Então, o que ele está vendendo é o conhecimento que ele tem de fazer alguma coisa. E geralmente está pouco relacionado ao esforço físico, né? Então, é informação. Por isso que a gente tem uma nova mudança de era aqui, né? Ou uma nova revolução. E por último, a do conhecimento. Agora não basta só eu ter informações, eu preciso transformar essas informações em algo útil que eu possa estar aplicando, e a gente chama isso de conhecimento. Então há uma diferenciação entre esses dois itens, que é aqui, basicamente eu tenho e vendo. Aqui eu transformo essa informação em algo muito maior, em conhecimento, né? E aí eu posso abrir um empreendimento, posso me tornar aí consultor, posso pensar em ser um professor, posso pensar em ser, vamos lá, um profissional que necessariamente não seja mais empregado, né? Que eu não tenho necessariamente um vínculo empregatício onde eu preciso vender o que eu vendi aqui embaixo, que era a minha força de trabalho. Agora eu transformo essas informações em conhecimento e o que eu vendo é conhecimento. Aqui eu vendo a informação que é fazer alguma coisa básica. Aqui é uma transformação disso e o que eu entrego de volta, o que eu vendo é conhecimento, né? Então, essas são as mudanças que a gente tem aí ao decorrer do tempo e a gente acaba percebendo que é necessário, né, que cada vez mais a gente busque conhecimento, ou seja, informação, e que a gente consiga aplicar essas informações de modo útil aí e consiga vender, né, negociar aí esse conhecimento no mercado, né? Então, quanto mais a gente busca informação, mais a gente consegue processar informação e transformar ela em conhecimento. Claro que muitas vezes você vai precisar aí de uma vivência para isso, né? De experiências anteriores, por isso aquele caso do empreendedor, né? Você tem informações que você foi aprendendo com os erros aí, então você tinha alguma informação básica, mas não foi o suficiente. Quando você entendeu essa informação e consegue aplicá-la de forma prática no dia a dia, você gerou conhecimento. E aí fica mais fácil para empreender ou para realizar alguma atividade desse modo. Então aí, né, a conclusão da nossa aula de hoje. O momento atual pode ser chamado de a era do empreendedorismo, pois são os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando, renovando os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e emprego, quebrando paradigmas e gerando riquezas para a sociedade. Então aí nós temos todo um cenário atual montado basicamente para
para esse segmento chamado empreendedorismo. Então, aí, o que é ser empreendedor atualmente? Ser uma pessoa capaz de enxergar oportunidades, de pensar à frente do seu tempo, ter uma visão diferenciada dos demais, de não estar satisfeito com a mesmice, né? De querendo algo inovador, aí buscando a inovação, trazendo para o mercado algo que o mercado estava demandando, o que alguém não estava fornecendo, ou não fornecendo de modo adequado, e conseguir entregar algo de valor, né? Automaticamente, a gente fazendo isso, a gente vai conseguir gerar riqueza para a sociedade. O que é isso? Conseguir aí ter pessoas trabalhando com a gente pagando para essas pessoas. Então, a gente cria trabalho, fonte de renda, a gente acaba reinvestindo na sociedade o que a gente ganha mais aí, que é o retorno nosso, deve voltar para o empreendimento. Então, a gente consegue aí ter um ambiente onde hoje é possível montar um empreendimento com baixo custo, com várias informações e com uma chance maior de sucesso do que na década, né, da década de 90 aí, ou anterior à década de 90. Então, eu tenho mecanismos, eu tenho um contexto para isso, né, todo econômico, socioeconômico para isso. Se realmente a gente tem aí vontade de empreender, nós temos aí um mercado bastante grande para as pessoas que têm desejo, que têm vontade e que entendem que ser empreendedor é muito mais do que apenas querer o retorno financeiro, né? É realmente iniciar um negócio que vai ser um legado dele, que vai ser um sonho que ele tem, assim, eu sempre tive um sonho de montar tal coisa, mas só o sonho não resolve. A gente precisa ver se esse sonho vai ser consumido por alguém, né? Se há pessoas que desejam esse produto ou esse serviço que era o teu sonho. Então, o sonho é importante para dar o gás, mas é necessário que a gente observe se o mercado vai demandar esse serviço ou produto que a gente estava imaginando aí vender, né? Empreendedor e administrador, qual a sua diferença entre os dois itens aí, né? Empreendedor é aquela pessoa mais voltada para o todo, enquanto o administrador é mais voltado para as questões gerenciais. Exemplos disso, vamos tentar colocar isso em exemplos mais práticos um pouquinho, né? Bill Gates e o Steve Jobs foram dois grandes empreendedores, mas não foram bons administradores, né? Como é que a gente comprova isso? Vamos lá, quando ambos saíram das suas empresas, as empresas tiveram um ganho muito grande financeiramente. Por quê? Porque as pessoas que assumiram no lugar deles eram excelentes administradores. Conseguiram planejar, organizar, dirigir e controlar o negócio de uma forma muito mais eficiente. Então, foram muito melhores do que eles nesse quesito. Então, tanto Microsoft quanto Apple cresceram exponencialmente, podemos dizer assim, com a saída desses empreendedores do cargo de gestão, de administrador, para uma outra pessoa com formação na área específica fazendo isso. Ok? Então, deu para entender, né, que que o empreendedor é mais voltado para o negócio, para as questões aí, digamos aí, negócio como um todo, não questão administrativa ou gerencial. Voltando ainda ao exemplo da Apple e da Microsoft, apesar desse ganho exponencial financeiro aí do negócio, as inovações de produtos e serviços caíram drasticamente quando essas duas pessoas saíram da empresa. Então, ao mesmo tempo que ele não era um bom administrador, eles eram excelentes empreendedores, eles eram visionários, eles buscavam coisas diferentes, eles queriam entregar algo a mais para o mercado. Então, essa questão de empreendedor está ligado a querer fornecer ao mercado algo melhor, algo novo, algo que não tinha ainda, ou algo que o mercado nem imaginava que pudesse existir, que é o caso do iPhone, por exemplo, e tornar isso num produto que as pessoas desejam e hoje precisam, né? Então, administrador e empreendedor são duas coisas aí distintas, né? Embora a gente veja muito empreendedor como administrador da empresa e poucos administradores como realmente empreendedores, ou seja, com visões diferenciadas de mudança, de entregar algo com valor agregado, algo diferenciado para o meu cliente final. O processo de empreender, né, que ele fala ali que é basicamente a ideia de produzir alguma coisa,
gerenciamento do todo, a administração, a integração, produto, equipe, clientes e outros, com a ideia do empreender, né? Ou seja, eu tenho aí basicamente um ciclo, produção, administração, integração, onde eu entendo que isso aí é um processo contínuo e ele diz que é o processo de empreender, ou seja, está produzindo, está administrando, gerenciando e integrando. Todos esses itens aí é a função do empreendedor, né? É o processo dele. Ficou tranquilo. Certo, então, ok, legal. Pessoal, vou deixar esse conteúdo aqui lá no Ava, tá? Já tanto esse quanto o PDF, e vou deixar para vocês na verdade, deixa eu conferir parar aqui a nossa videoaula, aqui a gravação. Ok.